Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao seminário Reflexões sobre a Regionalização na Europa. Eu sou o professor Dr. Felipe Prado Macedo da Silva, vinculado ao Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, aqui no campus de Monte Carmelo, em Minas Gerais. Esse seminário ele foi originalmente apresentado agora em 2021, como, enfim, uma sessão da disciplina de Economia Regional, a convite do professor titular Humberto, também professor aqui do IERE, que sempre tem me convidado para fazer alguns comentários sobre a regionalização na União Europeia. Então essa é uma apresentação muito similar à apresentação que eu também fiz em 2019, que também está disponível aqui no meu canal do YouTube, mas aqui com algumas modificações e com um viés de mostrar como é que as regiões europeias fazem o seu lobby e fazem pressão sobre as instituições da União Europeia para que seus interesses sejam levados em conta nas políticas, ou que as próprias regiões participem com mais força, com mais intensidade nas decisões regionais. Então, essa é a ideia do seminário, do qual a gente vai passar inicialmente por algumas questões gerais e em seguida a gente foca um pouco mais em questões regionais. Primeiro, eu sempre inicio falando essa grande diferença. Quando nós falamos de União Europeia, nós estamos falando, portanto, de um projeto de governança, o mais importante, o maior projeto de governança que existe dentro do continente europeu. O continente, ou a Europa, é muito maior do que a União Europeia, e isso significa que ali dentro, daquele continente onde existem uma dezena de nações espremidas em um território relativamente pequeno, existem ali outros projetos europeus, outros projetos de governança que possuem também outros objetivos e que reúnem outros países. Então, essa é uma diferença muito clara, porque na apresentação nós vamos falar de União Europeia e, consequentemente, nós não vamos abordar outros países que pertencem à Europa, mas que não fazem parte deste projeto de governança, que é o projeto mais importante que nós temos aí desde o final da Segunda Guerra Mundial. Isso porque, na própria Europa, existem outros projetos, como o Conselho da Europa, a Associação Europeia de Livre Comércio, a Cooperação Nórdica, a União para o Mediterrâneo. Então você tem outras estruturas de governança que têm o propósito de aglutinar outros países com os mesmos interesses e desenvolver ali, portanto, um conjunto de acordos que podem ser desde acordos com um viés simplesmente econômico, mas também, por exemplo, quando você vê o Conselho da Europa, do qual todos os países da União Europeia também fazem parte do Conselho da Europa, mas o Conselho da Europa tem uma pegada muito mais de foco nos direitos humanos, no Estado do Direito, tem um foco muito mais na construção da paz dentro do continente europeu, sendo que, por exemplo, o projeto da União Europeia já se tornou também não só um projeto de preservação da paz, mas igualmente um projeto com um viés econômico, com o euro, com o Banco Central, enfim, com políticas públicas comunitárias. Enfim, você tem todo um arranjo e toda uma estrutura que faz com que, portanto, exista uma diferença entre os projetos europeus. Então, isso é importante para não ficar parecendo que falar de Europa é só falar de União Europeia. Não é só falar de União Europeia. Existem outros projetos de governança que também habitam dentro daquele continente e que reúnem outros países. Porque, geograficamente, a Europa tem em torno aí de quase 50 países, o que significa que a União Europeia tem hoje 27, porque neste caso aqui já estamos desconsiderando o Reino Unido, que fez a sua retirada definitiva no começo desse ano. Então você tem aí, portanto, quase uma outra metade de países que não fazem parte do projeto União Europeia, que tem a sua capital em Bruxelas, que tem o seu conjunto de instituições, que tem o seu financiamento, os seus fundos para garantir as suas políticas e por aí
e por aí vai. Então essa diferença me parece sempre fundamental quando a gente inicia uma apresentação sobre a União Europeia. Então aqui estão os países da União Europeia. Então veja, mais recentemente, em janeiro, se concluiu, após mais ou menos uns 4 anos em que foi dado a notificação para as instituições da União Europeia sobre a retirada do Reino Unido. Então se completou essa fase do chamado divórcio britânico e definitivamente o Reino Unido deixou de fazer parte da União Europeia e, claro, está articulando um acordo comercial, ou pode ser que o Reino Unido participe do espaço econômico europeu, por exemplo, como outros países que não pertencem à União Europeia, mas participam do espaço econômico europeu. Isso significa, portanto, que agora a União Europeia tem 27 países, enfim, sai o Reino Unido, uma das maiores economias do mundo, e agora ficam lá os 27 países que já fazem parte. Então, inclusive a saída do Reino Unido, enfim, foi facilitada também pelo fato do Reino Unido, por exemplo, não participar do espaço Schengen, não ter o euro como moeda. Então, simplesmente rompeu a participação institucional, vai perder os assentos do parlamento, vai perder a sua participação no Conselho de Ministros, vai perder a sua participação no Conselho no Conselho Maior, no Conselho da União Europeia, e vai consequentemente se retirar também do ponto de vista de estar elegível para participar do orçamento e também para receber recursos da União Europeia em torno dos projetos que faz parte. Então, por exemplo, um exemplo, o Reino Unido, que desde os anos 70 participa da União Europeia e não tinha uma política, por exemplo, agrícola, agora ela vai ter que fazer uma política agrícola própria, porque o Reino Unido participava da política agrícola como a chamada PAC, e portanto agora ela vai ter que fazer essa participação. Há outras coisas que são muito interessantes, por exemplo, com a retirada definitiva do Reino Unido da União Europeia, por exemplo, o Reino Unido não tinha protocolos alfandegários para, por exemplo, entrada de mercadoria e inspeção de mercadorias, porque as mercadorias entravam na União Europeia por conta da livre circulação de mercadorias de pessoas que existe dentro de quem participa da União Europeia, e consequentemente agora as mercadorias vão ser inspecionadas. Então você não tinha fiscal, você não tinha estrutura física mais, porque há mais de 50 anos você não realiza esse tipo de atividade. Então essas são algumas complexidades, e sempre lembrando que a União Europeia ela também é composta por regiões ultraperiféricas, ultramarinas, ou seja, são territórios que estão fora do continente europeu, né? Então aqui nós temos desde territórios que estão localizados no continente africano até essas ilhas, né, portuguesas e espanhola, que estão aí, enfim, estão no meio do Oceano Atlântico. E você também tem o país como Guiana Francesa, que está localizado aqui na nossa América Central, na América do Sul, e consequentemente você tem ali um pedaço do território que não está na Europa, que faz parte do projeto europeu, e portanto precisa ser consideradas as peculiaridades que existem em torno destes territórios, né? Quando eu estive em Bruxelas em 2016, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião lá exclusivamente voltada para as regiões ultraperiféricas, e essas regiões elas recebem muitos recursos da União Europeia, porque são regiões ou ilhotas, né, que tem a sua natural dificuldade de se desenvolver por estarem longe do continente, desde os vários problemas de pobreza por conta aí dos vários fatores históricos, e isso acontece com boa parte dessas ilhas que são consideradas regiões que precisam de muito ajuda, né? Ou seja, são regiões que recebem recursos, tenta-se criar uma conexão com o continente europeu. Há o desafio
ao desafio, sobretudo, na questão do ramo do emprego, né? Ou seja, são regiões que não são industriais, enfim, são ilhas, muitas vivem do turismo e muitas têm dificuldade, portanto, de garantir uma sobrevivência, de aumentar indicadores, enfim, sociais ou econômicos por uma série, mas, enfim, são regiões que têm uma atenção exclusiva das autoridades europeias, que levam em consideração essas peculiaridades e esses desafios em torno desses territórios fora do continente de origem. E sempre é importante também a gente falar as questões ligadas à Europa, à União Europeia funcionando com duas velocidades. O que isso quer dizer? Quer dizer que continua aqui, levando em consideração que alguns países não fazem parte, por exemplo, da zona do euro. Então, nem todos os países que compõem a União Europeia, eles têm o euro como moeda local. Então, todos os países em azul, você vê que são países que não têm o euro. E os países em verde são aqueles que, além de fazerem parte da União Europeia, também possuem um projeto monetário em comum e, portanto, a dinâmica da sua economia depende das decisões macroeconômicas tomadas pelo Banco Central Europeu, como definição de taxa de juros, as relações cambiais com outras moedas e assim por diante. Então isso é importante. Com a saída do Reino Unido, na realidade, dois países que tomam uma decisão de não participar por opção própria no fato, a Suécia e a Dinamarca, né? Então, esses dois países, eles são países ricos, são países muito desenvolvidos e optaram por não participar do projeto monetário. Eles optaram, porque tanto a Dinamarca como a Suécia, eles preenchem as condições mínimas necessárias para participarem da zona do euro e, portanto, adotarem o euro como moeda comum, abrindo mão de sua independência monetária. Que é diferente desses países do leste europeu, que ainda não adotaram o euro, como a Polônia, a República Tcheca, a Hungria, a Croácia, a Romênia e a Bulgária. Esses países do leste europeu não adotaram ainda o euro, não é porque eles não querem, eles querem, mas eles ainda não preenchem requisitos, digamos, estruturais, principalmente ligado às finanças públicas, para participarem, portanto, da zona do euro. E isso aí cria uma grande diferença. Então, você tem os países que caminham em uma velocidade por conta do euro, que tem uma relação, enfim, monetária diferente com o mundo, e você tem aqueles países que, apesar de ter livre circulação de mercadorias, livre circulação de pessoas, livre circulação de capital, porque fazem parte do espaço econômico europeu que a União Europeia tem, mas quando você entra nesses países, você ainda tem que lidar com os desafios cambiais, das relações cambiais, que são diferentes. Então, você pode entrar com um caminhão de colchão ou um caminhão de frango e carne na Dinamarca, mas ao entrar lá, você vai ter que fazer conversão monetária, porque eles não têm o euro como moeda comum. E claro, isso cria diferenças e, claro, cria também dificuldades ao funcionamento da economia, mas, por exemplo, no caso da Dinamarca e da Suécia, e era o caso também do Reino Unido, como são países muito grandes e, enfim, em termos populacionais até pequenos, mas são países muito ricos, com uma renda per capita muito forte, eles não fazem questão, e isso aparentemente não conheço nenhum estudo que consiga provar que eles têm uma perda por não participarem. Agora, com certeza, por exemplo, os franceses, os espanhóis, ou seja, que são nações maiores, ao participarem da zona do euro, facilitam, de fato, o trânsito de pessoas, o trânsito de recursos e o trânsito de capital, né? Uma coisa é você pegar lá $200 mil
e levar da Espanha para a França, do qual você não tem risco cambial nenhum. É um facilitador da circulação de riquezas, enfim, é um facilitador das movimentações econômicas que esse país pode ter. Então, isso aqui esclarece muito um pouco os próprios desafios e as próprias características diferenciadas que existem dentro da própria Europa. E essa tabela, ela mostra, portanto, que existe uma grande diferença entre os países que participam da União Europeia. Então, basicamente, 3 acordos são fundamentais. Você tem o Espaço Econômico Europeu, você tem a Convenção de Schengen, que é a livre circulação de pessoas sem passar por processos alfandegários. Então, quando o cara viaja da França para a Espanha, é como se ele estivesse fazendo um voo doméstico, não um voo internacional. Isso tem muita diferença, principalmente para as nações europeias que vivem do turismo. Muitas têm 30, 35, 40% da sua economia dependente do turismo. Então, ao passo que você faz parte da Convenção de Schengen, você abre mão de todos esses protocolos alfandegários e faz com que exista a livre circulação de mercadorias. E você tem a zona do euro, que é, digamos, a integração monetária que existe dentro do projeto. E note que nessa tabela, dos 27 países, aqui já está arriscado o Reino Unido, e além das regiões ultraperiféricas, você tem alguns países da Associação Europeia de Livre Comércio, que é o EFTA, que reúne Suíça, Islândia, Liechtenstein e a Noruega. Alguns também fazem parte de alguns desses acordos, o que faz com que, por exemplo, a visão da economia da União Europeia seja maior do que simplesmente os seus membros signatários. Então veja, você tem desde países como a Bulgária, que só faz parte do Espaço Econômico Europeu, por exemplo, não faz parte do Espaço Schengen e não faz parte da zona do euro, até países que fazem parte do Espaço Econômico Europeu, como Chipre, e tem o euro, mas não fazem parte do Espaço Schengen, né? Aqui você tem lá a República Tcheca, que faz parte do Espaço Econômico Europeu, faz parte da Convenção de Schengen, mas não faz parte da zona do euro, até países que fazem parte dos 3 acordos, que são, sobretudo, as maiores nações e aquelas nações que reúnem as condições para isso. Por quê? Porque tanto o euro tem algumas exigências para você fazer parte da zona do euro, assim também o espaço Schengen. Por exemplo, o espaço Schengen, do qual você faz o trânsito e a livre circulação de pessoas sem protocolos alfandegários. O que isso significa? Significa que eu não posso fazer um acordo, ou digamos, sei lá, tipo um país como a Romênia, em que você não faz controle alfandegário. Então a Romênia, que é um país considerado dentro da União Europeia um país mais pobre, se você fizer determinados acordos que permitem alguns trânsitos sem algum controle, isso significa que diante de um país mais pobre você pode ter um fluxo migratório. Então, por exemplo, mesmo sem fazer parte do espaço Schengen, por exemplo, você tem uma grande migração de romenos, por exemplo, para a Itália. Então isso começa a se constituir dentro da própria União Europeia uma série de conflitos migratórios que criam uma série de problemas. E, por exemplo, não tenho dúvidas de que um dos problemas que levam o Reino Unido a querer fazer a retirada é 2015, por volta de 2015, quando a crise de migração que ocorreu no Mediterrâneo começou a gerar um problema, porque os países europeus começaram a dividir a entrada desses imigrantes e refugiados, consequentemente, entre os vários países da União Europeia. Ou seja, uma ação humanitária começou a criar vários conflitos por conta da recepção de pessoas, enfim, entre aspas, aí, consideradas indesejadas, mas que a União Europeia em si, do ponto de vista institucional, fez esse apoio, essa ajuda por uma questão humanitária. Então, nós temos aí, portanto, fazer parte da União Europeia não significa fazer parte de outros acordos dentro da própria União Europeia. Então, você tem países que vão se movimentar dentro do próprio projeto europeu de maneiras diferentes e a velocidades diferentes por conta da sua participação ou não em alguns tratados ou algumas convenções que são fundamentais
para a integração completa, né? Ou seja, como o próprio diz o nome, para que exista uma união entre esses países que ali estão concentrados no pequeno território europeu. Pois bem, aqui nós temos agora uma síntese da estrutura organizacional da União Europeia. Então veja, a última alteração dessa estrutura foi em 2007, é claro que agora com a saída do Reino Unido, alguns ajustes de participação na quantidade de membros, enfim, existirá essa modificação. Mas veja, basicamente hoje a União Europeia ela está fundamentada em 3 tratados. O Tratado da União Europeia, o Tratado de Funcionamento da União Europeia, que é onde estão as previsões, enfim, da dinâmica organizacional institucional da União Europeia, e você tem um Tratado Euratom, que antigamente você tinha a Comunidade de Energia Nuclear da União Europeia, que era um tratado específico, e esse tratado também passa a compor e ele faz parte aí do conjunto de tratados. Então hoje são 3 tratados que regem o funcionamento da União Europeia e que estabelecem para cima, ou para frente ou para trás, um conjunto de instituições que fazem da União Europeia um projeto de integração supranacional com uma série de instituições que são muito similares às instituições que tem, por exemplo, em qualquer nação considerada democrática, com, por exemplo, a formação de 3 poderes. Então você tem na União Europeia o Parlamento Europeu, que é o braço legislativo da União Europeia, então composta por uma série de eurodeputados. Então cada país que faz parte da União Europeia tem uma quantidade determinada de eurodeputados que vão ali representar o país no Parlamento Europeu. Você tem um conselho que é composto pelos presidentes, ou pelas autoridades, ou pelos primeiros ministros que representam o Estado ou o governo. Então aqui é a representação máxima do poder executivo dos países. No Conselho da União Europeia você tem a representação dos vários ministros por temáticas. Então você vai ter lá o Conselho da União Europeia para discutir agricultura. Aí você convoca 27 ministros de agricultura, meio ambiente ou do tema, ou o ministro que tem o tema relacionado, e esse ministro, portanto, ele vai fazer parte dessa reunião como autoridade máxima do Poder Executivo, responsável por aquela temática específica. Você tem a Comissão Europeia, que também tem um presidente, e a Comissão Europeia é o Poder Executivo que toca o dia a dia da União Europeia, é o Poder Executivo que toca o dia a dia da União Europeia e, portanto, faz o papel aí mais complexo dentro da União Europeia. Portanto, dentro dessa estrutura europeia é a instituição que tem a maior quantidade, por exemplo, de funcionários. Por quê? Porque aí é onde está o funcionamento, a operacionalização dos tratados, a operacionalização dos acordos e por aí vai. Você tem um serviço de ação estrangeira, que seria a diplomacia da União Europeia. Então a União Europeia ela tem um diplomata da União Europeia, que representa os interesses da União Europeia, e consequentemente esse diplomata da União Europeia também tem os seus outros diplomatas que representam a União Europeia e nos vários países que a União Europeia tem acordos ou tem relações diplomáticas. Então, por exemplo, aqui no Brasil você tem a Embaixada da União Europeia, a delegação da União Europeia. Então em vários países você tem essas delegações para atender aos interesses da União Europeia. Mas isso não significa que os países deixam de ter as suas embaixadas. Então, além da embaixada e da defesa dos interesses do projeto da União Europeia, você também tem as embaixadas dos países, que consequentemente esses países vão ter suas embaixadas nos países que também tem relações diplomáticas. Então, por exemplo, no Brasil, você tem aqui a delegação da União Europeia, mas você também tem a embaixada da Suécia, você tem a embaixada da Espanha, você tem a embaixada de Portugal, você tem a embaixada da Alemanha, e cada um também terá suas autoridades para representar no campo internacional as suas instituições ou o seu país. Você tem aqui a participação da sociedade civil. Então você tem o Comitê Econômico e Social Europeu, onde estão as representações da sociedade civil.
tanto dos trabalhadores, dos empresários, do meio ambiente, enfim, dos interesses de gênero e por aí vai. Então estão neste Comitê Econômico e Social Europeu. Então vai a sociedade civil organizada de todos os países representando aqui. Então existe uma composição bem equilibrada de quantos representantes cada país tem em cada grupo de interesse. E você tem a Comissão das Regiões, o Comitê das Regiões, ou melhor, Comitê das Regiões, que é o comitê que representa lá mais ou menos 280 e poucas regiões. E esse comitê é o comitê onde você tem o lobby das regiões, ou seja, como que uma região, por exemplo, lá do sul de Portugal, ela vai defender os seus interesses em nível europeu. Então, ela pode ter um representante em Bruxelas, e esse representante em Bruxelas vai participar da tomada ou da consulta de várias decisões, ou vai influenciar, enfim, da sua participação em várias questões, por exemplo, legislativas. Então, você tem as várias regiões dos 27 países tendo a sua influência também no debate em Bruxelas, ou seja, seria aí uma espécie de um quarto poder social da sociedade civil organizada, ou seja, além do parlamento, além das autoridades de cada país, você também leva para a sociedade civil organizada algum grau de participação dentro do projeto da União Europeia. E aqui abaixo você vai ter lá o braço judicial, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, e você tem os bancos, como o Banco Europeu de Investimento, que seria o braço para tentar fazer justamente a coesão. Então, como você tem países com assimetrias, por exemplo, econômicas e sociais, o Banco Europeu de Investimentos está aí para fazer aportes de capital em infraestrutura, em melhoramento energético, etc, etc, com o objetivo de fazer com que aquele país considerado atrasado se aproxime dos outros países que fazem parte da União Europeia. A ideia é que os países fiquem equalizados, né? Ou seja, você transite entre vários países dentro da União Europeia e você não sinta diferença no grau de infraestrutura, desenvolvimento, serviços públicos e assim por diante. E você tem o Banco Central Europeu, que é o banco que administra, sobretudo, o euro. Então, e administra as questões monetárias, né? Sobretudo fazendo lá a gestão macroeconômica dos países que fazem parte da zona do euro. Então, seria aí a autoridade monetária da União Europeia. Então, veja que a União Europeia, ela tem judiciário, ela tem legislativo, ela tem poder executivo, ela tem diplomacia e ela tem a participação da sociedade via duas estruturas de representação muito importantes, que é o Comitê Econômico e Social Europeu e o Comitê das Regiões. Então, basicamente, essa é a estrutura da União Europeia. Aqui está alguns detalhamentos sobre a estrutura de governança multinível da União Europeia. Vamos ver aqui algumas questões mais detalhadas. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte: nós temos inicialmente aqui no topo da estrutura de governança da União Europeia o Conselho Europeu, né? Você tem a Comissão Europeia, que faz a gestão da União Europeia. Consequentemente, o Conselho Europeu representa os chefes de Estado e de governo de cada um dos 27 países. Aqui eu ainda não excluí o Reino Unido, mas atualmente, com a saída do Reino Unido, são 27 países. Então, são 27 representantes de Estado e de governo que fazem parte do Conselho Europeu. Então, o Conselho Europeu é a maior estrutura de decisão da União Europeia. Você tem aqui na codecisão, então, é uma decisão compartilhada entre o Conselho Europeu, Conselho da Europa e o Parlamento Europeu. Lembrando que o Conselho da União Europeia é o que representa os governos, são os ministros por temáticas. Então, se eu preciso tratar de um assunto econômico, eu convoco os ministros de economia, ministros da fazenda, ministros de desenvolvimento econômico, que vão, portanto, debater temas específicos e portanto, vão lastrear as decisões.
e você tem a Comissão Europeia, que é o que faz a gestão, que executa os projetos, os tratados, é o que faz a operacionalização do projeto europeu. E aqui abaixo você tem todas as outras instituições, né, que fazem parte, que a gente viu no slide anterior: o Comitê Econômico e Social Europeu, o Comitê das Regiões, o Serviço Europeu para a Ação Externa, que é a diplomacia da União Europeia, o Banco Central Europeu, o Tribunal de Contas, o Banco Europeu de Investimento, outras instituições e agências europeias que você tem uma quantidade numerosa de outras agências da União Europeia para supervisionar e fiscalizar os vários assuntos que você tem que tratar em nível supranacional, e o Tribunal de Justiça. Então você tem nesse topo a parte top do alto da estrutura da institucionalidade europeia. Aí você vê os países, né, com as suas nacionalidades, né? Ou seja, os países com suas estruturas diferentes. Por exemplo, lembrando que dentro da União Europeia você tem países que ainda são reino, como Espanha, você tem outros países que são república, você tem países que têm só um presidente, outros que têm presidente, primeiro-ministro, outros que só têm primeiro-ministro, tem ainda famílias reais. Então você tem aqui uma infinidade de estruturas políticas que são as mais variadas dentro aí dos possíveis leques, dentro do que poderíamos chamar de estruturas democráticas. Você tem as regiões, os estados ou as chamadas comunidades autônomas. Então cada país tem um nível de subdivisão interna completamente diferente. Você tem municipalidades completamente diferentes, e você tem a sociedade civil organizada também com as suas características próprias. Ou seja, você tem um projeto em multinível, porque veja, se a gente observar aqui, ó, a sociedade civil organizada que está na base da sociedade europeia, ou seja, aquele cidadão lá na Bélgica, ele tem voz ativa do ponto de vista, ou seja, além dele influenciar a municipalidade, ele também tem uma participação, por exemplo, no Comitê Econômico e Social Europeu. As municipalidades e as regiões têm uma voz ativa na estrutura supranacional dentro do Comitê das Regiões. Ou seja, dentro da estrutura europeia existe participação de cada parte da sociedade considerada relevante, ou seja, mostrando que as decisões em nível supranacional eles são compartilhados dentro de um projeto onde você tem claramente uma visão democrática, ou seja, além de você ter parlamentares, os eurodeputados, você ter os representantes do poder executivo, você ter estrutura legislativa, estrutura judiciária, você também traz pessoas que estão na ponta da governança, você traz aqui também para o alto para participar das decisões, o que mostra a característica democrática. Algumas pessoas, né, algumas literaturas, por exemplo, de outros países vão considerar essa estrutura extremamente complexa, mas quando você entende de fato o funcionamento, você começa a compreender que não há complexidade. Na verdade, há um respeito da institucionalidade supranacional aos cidadãos, aos indivíduos, às organizações de cada país, e há um interesse de que todas as decisões da União Europeia elas sejam forjadas a partir de acordos que contemplem o maior número de agentes econômicos, sociais, políticos e por aí vai, de todos os países, ok? De todos os países que compõem, portanto, o projeto europeu. Então, essa é uma característica, uma parte do projeto europeu que é muito interessante, por conta desse conjunto de estruturas multiníveis que faz com que, portanto, o projeto europeu seja um projeto único, um projeto peculiar no continente. Quando a gente fala, portanto, das questões territoriais, nós vamos ter lá os NUTs, né, que são as divisões territoriais. Então você tem 27 países membros, aqui não está atualizado, então eu estou considerando o Reino Unido aqui, porque ainda é preciso fazer alguns ajustes nessa perspectiva, porque consequentemente com a saída do Reino Unido, você vai ter uma redução das regiões socioeconômicas e uma redução das regiões básicas para aplicação das políticas regionais, porque agora você vai remover as regiões que compõem o Reino Unido e os 4 países que ali estão. Então, consequentemente,
você tem uma redução disso. Então, essa contabilidade atualizada eu ainda não tenho. Portanto, neste slide especificamente, eu mantive ainda o Reino Unido como parte da União Europeia, porque você vai ter lá 27 países mais o Reino Unido ainda, que já saiu, mas aí você tem 104 regiões que não tem governança, que seriam os NUTS 1, e depois em seguida você tem o NUT 2, que são onde estão fundamentalmente a governança regional, ou seja, é o que há estrutura política e muitas vezes a autonomia em alguns países. Então, por exemplo, quando você vai na Espanha, você tem as regiões autônomas. Então, cada região, ainda que faça parte do reino da Espanha, cada região tem as suas peculiaridades e a sua independência para, por exemplo, levar a cabo algumas temáticas, e são essas regiões que vão ter, por exemplo, participação lá no Comitê das Regiões, que daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão em específico. Então veja, e quando a gente vai para as pequenas regiões, para diagnósticos específicos, que é a governança local, você tem 1.348 regiões dentro da União Europeia. Então, essas características aqui, elas naturalmente vão revelar as complexidades, ou seja, as sobreposições em torno de uma luta de poder, em torno do espaço político, em torno da busca por recursos econômicos, porque em cada estrutura dessa você vai ter um lobby, você vai ter um conjunto de interesses que vão ser diferentes. Então, não dá para você considerar que uma determinada região grega tem os mesmos interesses de uma determinada região dinamarquesa, ou dos Países Baixos, ou da Bélgica, ou da França, ou da Irlanda. Então, você vai ter ali um conjunto, um leque de interesses que vão, consequentemente, fazer uma complexidade de debates em torno de vários temas dos mais variados. Então, isso aí é fundamental. E quando você vem aqui, esse é o único slide, onde aqui você tem as divisões das regiões. Quando você para observar aqui, você naturalmente tem uma análise das regiões em torno das regiões que são, por exemplo, que possuem a maior renda disponível por habitante. Ou seja, este miolo central aqui da União Europeia é um miolo rico, ou seja, estamos falando aqui do sul da Alemanha, estamos falando da Áustria, e estamos falando do norte da Itália e um pouco aqui do leste francês. Então, esse miolo aqui, claro, considerando aqui também Luxemburgo, enfim, etc. Esse miolo aqui é o considerado miolo rico, é o miolo mais rico da União Europeia. E veja como há uma diferença. Então você tem desde o leste europeu, que ainda tem uma renda disponível por habitante muito baixa. Então, por exemplo, a Romênia, que é um dos países mais pobres hoje da União Europeia, junto com Hungria, por exemplo, junto com Bulgária. Então, esses três países aqui são os países considerados mais pobres, Croácia também. Mas você tem a riqueza aqui no miolo central da União Europeia. Se a gente considerar o Reino Unido, veja como o Reino Unido também tinha a Grande Londres como uma das regiões mais ricas da União Europeia, mas com a saída se perde, então essa região não faz mais parte do que seria a União Europeia. E veja como você pega a França, Espanha e Portugal, países com rendas consideradas médias. E veja que os países nórdicos, portanto, eles são considerados países com uma renda também mediana. Então isso é interessante, porque às vezes a gente tem sensação de que esses países são muito ricos. Não é que eles são muito ricos, eles são países em que a distribuição de renda ela é muito boa. Então, consequentemente, você tem uma dispersão dessa riqueza em um número maior da população. Então, nós temos essa característica. Então, esse gráfico mostra que, do ponto de vista econômico, e consequentemente, se você tem um rebatimento socioeconômico, um rebatimento em termos de serviços públicos, você tem uma grande diferença em torno do que é a Europa. Então a Europa não é um continente em que as regiões são homogêneas, portanto as regiões têm interesses completamente diferentes. Então, quando você pega aqui o sul da Alemanha, estamos falando de uma região que tem interesses industriais fortíssimos, muito fortes.
que não vão ser os mesmos interesses, por exemplo, do sul da Itália, que é um sul agrário, ou do sul da Espanha, que também é um sul agrário, ou da própria Grécia, que é um país muito assentado também em atividades rurais e atividades em serviços de turismo. Então, é completamente diferente os interesses. Então, veja como não existe homogeneidade, o continente europeu é extremamente assimétrico, tanto entre países como entre regiões, que é o que esse gráfico mostra quando a gente analisa exclusivamente a questão de renda. E como é que funciona a representação regional e local na União Europeia? Então, o regionalismo dentro da União Europeia é definido neste prédio aí, que é onde está o Comitê das Regiões. Então, o Comitê das Regiões é a instância em nível europeu onde representantes das várias regiões, então um representante da Catalunha, um representante da grande Bruxelas, um representante da região do sudeste da Itália, um representante do sul da Alemanha. É neste comitê que especificamente esses representantes vão defender os seus interesses em nível europeu. Então, o Comitê das Regiões, localizado em Bruxelas, né, do lado, no mesmo prédio, você também tem um Comitê Econômico e Social Europeu, é onde estão as defesas. É neste comitê que está a estrutura de lobby regional e local da União Europeia. Então, você tem lá 329 membros, né, que se reúnem em Bruxelas várias vezes por ano para debater prioridades políticas e adotar pareceres sobre a legislação da União Europeia. Então, a depender do tamanho de cada país, você tem o direito de ter alguns membros. Esses membros, periodicamente, eles podem ser modificados, e onde você tem ali várias estruturas regionais e locais. A questão aqui local vem sobretudo porque você tem muita representação de estruturas metropolitanas. Então você pode ter, por exemplo, como membro aqui um representante da Grande Paris. Então, na verdade, ele está representando uma cidade. É uma cidade que tem dimensão, enfim, de uma região. Ou você pode ter outros membros aqui que consequentemente participam dessa estrutura. Então, os membros são designados por país, e esses membros vão se organizar por grupos políticos. Então, aqui há um interesse político também. Então, os representantes de cada região também vão ter um viés político dentro lá dos partidos políticos europeus. Então, você pode ter a Aliança Europeia, o Partido Socialista Europeu, o Partido Verde, né, os conservadores e reformistas europeus, o Partido Popular Europeu. Então veja, o Partido Popular Europeu, o EPP, tem 233 membros. Então esses vários membros que pertencem a um projeto, digamos, mais de centro-direita, você tem 233 membros dispersos pelos 27 países. Então esses membros vão se alocar porque essas regiões e essas localidades vão estar defendendo ideologias políticas e projeto de sociedade dentro da União Europeia. Então, por exemplo, a sua decisão entre dar apoio a uma nova legislação de um tipo ou de outro vai depender justamente da sua orientação política, do viés político que esta região que ali tem um assento vai tomar. Então, você tem aqui também os não designados, e você tem a Europa renovada. Então veja, você tem uma distribuição. Então você tem lá entre o partido EPP e o Partido Socialista a maior quantidade de membros, e esses membros consequentemente vão estar ali disputando os seus interesses em busca de aprovação dos projetos. Então essa é a forma como o regionalismo se dá na Europa em nível europeu. Então, quando a gente mostrou aquele gráfico multinível, estamos falando o seguinte:
existe uma governança de multinível na Europa. Então você tem desde das instituições supranacionais, as instituições nacionais, as instituições regionais e as instituições locais, e a sociedade civil aqui, o cidadão europeu, na base do sistema. Mas você tem, nesse conjunto de estruturas de governança multinível, você vai ter representantes da estrutura municipal, das estruturas locais, das estruturas regionais, sobretudo, que vão saltar a sua influência em torno nacional e vão elas participar também da tomada de decisão em nível europeu. Ou seja, além do país nacionalmente participar das decisões a partir lá do Conselho do Conselho e do Conselho da União Europeia, que reúne os ministros, você vai ter aquela localidade lá que vai passar por cima do Estado e ela vai fazer uma representação direta ao participar do Comitê das Regiões. Então isso é bem peculiar, é um arranjo de governança muito interessante que permite uma série de debates em torno de como você tem, consequentemente, sobreposições de interesses, ou, consequentemente, você pode ter, por exemplo, representações no Comitê das Regiões que vão ter voz, ainda que o Estado Nacional da qual você pertence não seja a favor, digamos, de uma determinada política. Então, você vai ter esse desenho institucional e você vai ter um recorte de decisões muito interessantes que vão fazer, ao contrário do que muitas pessoas acham de um projeto complexo, para mim, tudo isso faz do projeto europeu um projeto super rico, um projeto que dá voz a diversas ideias, a diversas opiniões, a participação igual de um prefeito de uma grande metrópole que pode ter voz dentro do Comitê das Regiões. Ele não precisa passar necessariamente pelo presidente do seu país, ele vai ter voz sobre aquela decisão, e isso faz, na verdade, ser um arranjo rico, um arranjo completamente democrático e não simplesmente uma questão de ser só complexo. A complexidade aqui sempre é dada a questão de que os projetos na União Europeia, eles são projetos construídos a várias mãos. Nada na União Europeia é construído a partir da visão de um grande líder mágico inspirador. Tudo aqui é construído à base de arranjos, negociações, acordos, concessões. Isso é construído à base de várias mãos que vão participar de um projeto ambicioso, que é esse projeto da União Europeia, que consequentemente envolve aí uma cidadania complexa. Ou seja, o irlandês, ele tem uma visão de mundo completamente diferente do italiano, tanto da sua formação linguística, quanto da sua formação histórica e da sua formação do que é uma sociedade. Enfim, e você tem que fazer uma composição de tudo isso dentro de um continente pequeno, onde você tem várias nações espremidas. E neste Comitê das Regiões, consequentemente, você tem uma série de comissões, ou melhor, de comissões, que vão debater vários temas que são importantes. Então você tem a Comissão da Cidadania, Governança e Assuntos Institucionais. Você vai ter a Comissão da Política de Coesão Territorial e Orçamento, Comissão de Política Econômica, Comissão de Ambiente, Alterações Climáticas e Energia, Comissão dos Recursos Naturais e Comissão de Política Social, Educação, Emprego e Investigação, que no caso aqui seria Pesquisa e Cultura. Então, você tem, vários representantes, 300 e poucos representantes das regiões europeias, das localidades. Eles vão se organizar em vários grupos políticos por visão ideológica do que deve ser a melhor política pública para implementar no continente europeu. Então tem o viés socialista, o viés mais centrista, o viés mais direitista, e dentro desses viés você vai ter os grupos de trabalho, que seriam essas comissões que vão tratar de temas específicos com o objetivo de enxergar como a legislação europeia, como as decisões tomadas pela Comissão Europeia ou pelo Parlamento Europeu tem um impacto nas regiões e nas localidades, e aí você pondera esse conjunto de opiniões e questões em torno de vários debates e várias discussões. Então, quando eu estive lá, eu participei de algumas reuniões desse Comitê das Regiões, e assim, tudo é construído a muitas mãos, e tudo tem
tem que ser a base de debate, porque a democracia exige isso. Ou seja, você quer implementar, por exemplo, o Pacto Ecológico Europeu, você tem que ver qual é a opinião, enfim, do agente econômico da Romênia, você tem que entender qual é o impacto disso do ponto de vista de uma região alemã muito industrializada, que agora vai ter que fazer concessões ambientais, do qual talvez não esteja preparada ou alinhada. Isso terá um custo, você precisa ouvir quais são os problemas que pode gerar para essas regiões, você vai ouvir qual é o impacto que isso vai ter numa região turística, como por exemplo a região lá de Veneto, onde você tem lá os problemas por conta enfim, do turismo excessivo, que polui ali aquele pedaço ali norte do que ainda continua sendo o mar Mediterrâneo. Então você tem uma série de coisas que você precisa levar em conta, e você vai levar em conta essas temáticas a partir dessas várias comissões que vão debater e que vão analisar o impacto territorial que as políticas europeias têm sobre essas regiões. E aqui mostra, neste gráfico aqui, uma coisa importante, ou seja, claramente a defesa do projeto e da regionalização no continente europeu, ele ocorre claramente em torno também de um lobby por conta da região. Então esse lobby regional, ele, veja, de 1984 até 2010, revela lá quase 250 escritórios que as regiões têm em Bruxelas. Então veja, é o número de escritórios permanentes de autoridades locais e regionais em Bruxelas. Então, digamos, eu me lembro muito que tinha um prédio todo, por exemplo, da região da Catalunha. Então, o governo da Catalunha tem um escritório de um prédio quase que inteiro em Bruxelas para representar os interesses da Catalunha na União Europeia. E isso não passa diretamente só pelo governo espanhol. Então, além dos interesses que são defendidos frente ao governo da Espanha, você tem os interesses que são defendidos dessa região frente às políticas europeias e às políticas desenvolvidas em Bruxelas. Então você pula, você tem um salto. E isso, veja, como há um aumento do lobby, enfim, de 1983, veja como de 2007 a 2002 já há uma estabilidade, ou seja, você tem aí quase que uma quantidade igual ao número de representantes com escritórios de representação permanente que você tem ali. E claramente a regionalização na Europa, ela está a cabo de disputas políticas e de disputas no espaço do orçamento europeu, com o objetivo ali de você ter uma influência em torno do parlamento, de você ter uma pressão política em torno das ações do braço executivo da União Europeia, que é a Comissão Europeia, enfim, de você ter um lobby mais permanente em torno do Conselho Europeu, que é diferente lá do Conselho da Europa. Daqui o Conselho Europeu é o conselho dentro da União Europeia. Então você vai ter um conjunto de ações que vão permitir com que exista claramente um ativismo regional dentro da estrutura de governança da União Europeia. Isso aqui claramente revela o quanto a União Europeia é um projeto rico e não só um projeto visto de maneira, digamos assim, mais negativa, como se fosse complexo, demorado, enfim, onde tudo é lento. Não. É um projeto onde existem pressões de todos os lados. Ok? E é preciso entender que a Europa é um continente, que aquilo ali é um caldeirão de interesses e, lógico, num pequeno espaço territorial onde todo mundo está brigando pelos seus próprios interesses com legitimidade. Então, a União Europeia dá essa legitimidade às regiões e permite, portanto, que elas lutem pelos seus interesses dentro de um arranjo institucional criado para isso, e que é um arranjo institucional, inclusive, respeitado pelo Parlamento, respeitado pelo Conselho dos Ministros, respeitado pelo Conselho Europeu e respeitado pela Comissão Europeia, porque não adianta nada existir todo esse lobby, todas essas instituições, e essas instituições serem apenas instituições de enfeite. Não. Lá o ativismo regional funciona e, portanto, você tem uma série de disputas políticas, de brigas orçamentárias, enfim, de luta por temáticas que são mais relevantes e outras que talvez sejam menos relevantes, em torno aí do que você tem
dentro da União Europeia. Enfim, e tudo isso ainda vai ter um rebatimento aí nos efeitos que a própria crise da Covid-19 está produzindo, e a gente ainda vai a ser verificado, porque a gente ainda está no calor do momento, a verificar o que o ativismo regional produziu aí em torno dessa crise da Covid-19, que criou, enfim, um descolamento, um distanciamento por conta justamente das políticas de fechamento de fronteira, das políticas de distanciamento social, enfim, de restrições que foram produzidas. A gente ainda não sabe quais são os reais impactos que isso pode ter, inclusive, no próprio funcionamento de várias regiões. Por exemplo, várias regiões que dependiam do turismo devem estar, assim, aos trancos e barrancos. Outras regiões um pouco mais industriais ou um pouco mais urbanizadas talvez sentiram a crise de outra maneira, outras regiões agrícolas talvez nem sentiram. Então, isso aí vai ser verificado nos próximos anos, revelando, portanto, como funciona o regionalismo em torno da União Europeia. E claramente aqui é um arranjo que mostra qual é o engajamento regional, né? Então, esse engajamento regional, ele vai acontecer lá, ó, as oportunidades fora do estado, né? Então você tem as representações regionais, e elas vão estar desde a disputa dentro do seu estado nacional, como ela vai poder dar um salto nisso, ou seja, não é o estado nacional dela, da região, que vai levar o interesse dela para a União Europeia, não, ela mesma vai levar diretamente, né? Ou seja, via o Comitê de Regiões, via as relações com o Parlamento, com a Comissão, via as redes de relacionamento regionais que existem em Bruxelas, ou seja, Bruxelas é um mar de lobby, é um mar de reuniões, de articulações, de redes de relacionamento, que é um negócio assim que eu nunca vi em minha vida, porque é a capital europeia onde todo mundo, de todos os países membros, se encontram ali, e ali vão construindo as suas redes de interesses, os seus grupos de trabalho, os seus seminários. Então você tem tudo isso. Então veja, as regiões, elas, além de terem essa comunicação direta com a estrutura europeia, elas também vão ter as suas lutas de interesses a partir das suas disputas também dentro dos governos, né? Ou seja, oportunidades dentro do seu estado e fora do seu estado nacional, representando aí, portanto, um engajamento regional. E é importante lembrar que para nós brasileiros é talvez um pouco difícil, porque a gente tem uma federação onde os estados, eles são limitados, eles são muito dependentes de orçamentos, de repasses do orçamento federal, mas na Europa você tem muitos países, e portanto é estranho para o brasileiro, que as regiões são são consideradas autônomas, elas têm uma autonomia gigantesca em relação ao Estado Nacional, em termos de políticas públicas, em termos de arrecadação, inclusive. Então isso mostra que elas têm um peso, ou seja, o peso regional é dado pelo peso político que elas representam e pelo peso orçamentário da qual elas têm à sua disposição. Porque não adianta nada você ter uma representação política do qual o governador, por exemplo, no Brasil, fica com o pires na mão atrás do presidente em busca de recursos. A partir do momento que você tem essa descentralização, como isso acontece, por exemplo, na Espanha, acontece na Bélgica, acontece em grande parte também na Alemanha, que a Federação Alemã também é uma composição de interesses regionais, você tem ali uma autonomia, o que faz com que o poder regional, muitas vezes, ele seja muito mais interessante do que o poder nacional, porque o poder nacional, ele, enfim, tem um papel de coordenador, ele não tem muita margem de manobra, ele apenas organiza, porque na verdade os recursos estão extremamente descentralizados, fazendo com que essas regiões ou essas localidades tenham um peso importante e um engajamento político, econômico, social, ambiental muito maior do que muitos estados nacionais. E isso aí é uma característica da Europa que muitas vezes passa estranho. Eu particularmente acho difícil o meu entendimento, porque a gente cresce em um país, que é o Brasil, que é um país onde o poder da União ela é gigantesco diante dos outros entes da federação. E isso lá não acontece, portanto, faz com que haja uma força estrutural dessas regiões muito grande em torno, inclusive, do projeto de regionalização da União Europeia.
E do ponto de vista da regionalização, o mais importante é que a Europa tem usado muito a expressão política de coesão. A política de coesão territorial é a considerada política regional, ou seja, o que está por trás, na verdade, dessa expressão é o fato de que a ideia é que você equalize o continente europeu, os países partes, ou seja, a estrada de um país rico, mais rico, da Alemanha, igual a qualidade da estrada, a rodovia na Alemanha, tem que ser a mesma qualidade da rodovia da Romênia. E a política de coesão, a educação a mesma coisa, os serviços sociais a mesma coisa, as oportunidades a mesma coisa. Então, a política de coesão busca coesionar os aspectos sociais, econômicos, políticos, etc., dentro de um conjunto de fundos que financiam esses projetos. Então, hoje, por exemplo, você tem uma busca por energia renovável. Então, esses recursos estão disponíveis para que todos os estados possam ter os seus projetos e os seus projetos possam criar de maneira continental a ideia, por exemplo, da implantação de energias renováveis no continente. Então, essa é a ideia, esse é o objetivo fundamental da chamada política de coesão. Então, quando você vê aqui, nesse amarelo, a política de coesão hoje, ela é quase a parte, ela já está quase próxima dos recursos disponibilizados para o próximo período de financiamento do projeto europeu, né? Ou seja, são os chamados quadros financeiros plurianual, em que você vai ter lá 330 bilhões de euros disponíveis em 3 fundos, né? O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o FEDER, o Fundo de Coesão e o Fundo Social Europeu+, com o objetivo de você, então, financiar políticas de coesão, desde requalificação de mão de obra, melhoria de infraestrutura, conexão com as novas energias sustentáveis, enfim, você tem aí recurso disponível para uma infinidade de coisas que são fundamentais para que você possa desenvolver a região de maneira a que ela se detone economicamente e se equalize, fique próxima das regiões consideradas mais ricas no continente europeu. Então esse é o propósito, essa é a ideia e na verdade isso mostra o quanto, por exemplo, se a gente pegar historicamente, a política agrícola comum sempre foi a grande parte do orçamento europeu. Hoje há um encolhimento dos recursos da política agrícola comum e há uma expansão dos recursos disponíveis à política de coesão. Note que aqui a política de coesão é um dos pilares, né? Então você tem política agrícola comum, a política de coesão e prioridades novas e reforçadas que reúne também mais 300 bilhões para o próximo período de 7 anos aí do orçamento europeu. Então veja o quanto a Europa tem investido na valorização das regiões, claro, considerando a peculiaridade e inclusive a assimetria que existe entre elas. Ou seja, isso é um reconhecimento, existe um reconhecimento por parte de Bruxelas de que realmente o continente europeu ele não é uniforme. Às vezes a gente do Brasil aqui tem uma ideia de que toda a Europa é rica, não é toda rica, você já tem muitos bolsões de pobreza, muitas regiões com desemprego na casa dos 20%, você tem muitas regiões empobrecidas, muitas regiões desindustrializadas, você tem uma série de problemas estruturais, enfim, você tem uma série de problemas, você tem desde problemas das áreas rurais de despovoamento por falta de população, até regiões onde você tem crises migratórias monstruosas e que geram uma série de problemas sociais para o estado, para a região e para o estado nacional em questão. Então, isso aí é basicamente o que a gente tem para fazer algumas reflexões sobre a regionalização da União Europeia. Esse aqui é um seminário feito agora neste ano de 2021. Se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar um e-mail para o meu e-mail institucional aí, felipe.prado@uf.br. É uma satisfação falar sempre de União Europeia e é isso aí. Nos vemos numa próxima oportunidade, um abraço e até lá.